Olá, boa noite. Está iniciando mais uma noite de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito da cidade do Rio Grande, aqui pelo portal de notícias O Litorâneo. Comigo, a jornalista Anete Pou, que me ajudará a conduzir as entrevistas da noite de hoje, que começam com Karine Lau, vice-prefeita na chapa de Rosberger Camargo, e às 21 horas, Renatinho Gomes, candidato a vice-prefeito na chapa de Darlene Pereira. Noite de sexta-feira é noite de debater o futuro da cidade do Rio Grande. Chamo agora para a conversa Karine Lau, que nos ajudará a explicar um pouco melhor para as pessoas o plano de governo do candidato Rosberger Camargo e Karine Lau. Karine, boa noite, muito obrigado por estar conosco nessa noite de sexta-feira para conversar um pouquinho sobre o plano de governo de vocês e explicar para as pessoas qual é a proposta do PDT para o futuro da cidade do Rio Grande neste pleito de 2020. Eu vou pedir que tu inicies te apresentando um pouco para os nossos telespectadores. Boa noite, Karine. Boa noite, André. Boa noite, Anete. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui esclarecer alguns pontos, né, do nosso plano de governo. Para quem não me conhece, eu sou Karine Lau, sou psicóloga por formação, psicóloga clínica, sou pós-graduanda em psicologia existencial e humanista, sou graduanda também da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande e faço pós-graduação também em Direito e Processo Penal pela Faculdade do Ministério Público de Porto Alegre. Estou presidente da Ação da Mulher Trabalhista em Rio Grande, né, pelo PDT, e também faço parte da Comissão de Ética da Ação da Mulher Trabalhista Estadual. Perfeito. Karine, eu vou iniciar entrando aqui no plano de governo de vocês para te perguntar o motivo do nome, né? Nós temos iniciado perguntando o porquê das escolhas do nome, e o plano de governo de vocês, ele faz um convite: vamos construir uma cidade de verdade. O que seria essa cidade de verdade que vocês estão buscando? Por que escolheram esse título para o plano de governo de vocês? Principalmente, a gente busca uma cidade ideal, uma cidade idealizada, né, com fundamentos, né, baseada nos direitos fundamentais, né, que é educação, saúde, saneamento. Então, a gente acredita que uma cidade de verdade, ela se baseia em todos esses preceitos que tem na Constituição, e que todos os cidadãos têm direito. E que até agora a gente tem visto que a administração pública municipal não está construindo uma cidade de verdade, porque uma cidade de verdade, ela visa o bem-estar do cidadão e garante os direitos desse cidadão. Então, a gente está chamando a população de Rio Grande, sim, para a gente poder juntos construir essa cidade de verdade, que tem o intuito de fazer o desenvolvimento da cidade, mas principalmente o desenvolvimento e a qualidade de vida do cidadão. Eu vou chamar minha colega Anete Pou para iniciar sua participação nessa noite de hoje. Anete. Boa noite. Boa Karine, noite. eu já entro aqui no programa de vocês, no item de indústria e inovação. Tem duas coisas que me chamaram a atenção aqui. Uma delas é a implantação de uma usina de asfalto ecológico no município. A gente já tem, o município de Rio Grande já tem uma usina de asfalto, né? Mas vocês aqui pedem uma implantação de uma usina de asfalto ecológico. Tu poderias falar um pouquinho mais sobre essa usina de asfalto? Sim, o Rosberger, ele é engenheiro de petróleo, né? E ele trabalha com processos de usinagem e processos a respeito de implantações de material biodegradável, né? Implementos. E em relação a essa usina em Rio Grande, ela não está funcionando de forma adequada, né? Então, o Rosberger tenta unir o conhecimento dele em engenharia de petróleo e trazer para cá essa implementação dessa usina de materiais biodegradáveis, que além de desenvolver a economia da cidade, né, de mover recursos para a cidade, também vai tornar a nossa cidade muito mais atrativa.
Ele aproveitaria, então, vamos dizer assim, a infraestrutura da usina que existe hoje? Claro, com certeza. E além disso, implementaria outros tipos de tecnologia para poder alavancar, né, a utilização dessa usina aqui na cidade de Rio Grande. E com certeza geraria bastante muitos empregos, né? Geraria uma renda maior para a cidade e melhoraria em vários aspectos. Karine, eu quero entrar um pouquinho na questão da gestão, tá? Que vocês colocam num dos primeiros itens do plano de governo de vocês, que é a implantação gradativa de um sistema de gestão organizacional, que reunirá informações de atividades e processos de maneira integrada, auxiliando o servidor público na realização de tarefas com redução do dispêndio de tempo e custos. O que será, como funcionará esse sistema de gestão organizacional? Bom, nós pretendemos, primeiramente, mapear todo o sistema de trabalho, né, de todos, né, e mapeando cada setor da administração pública, a gente consegue ver os déficits, né, de trabalho dentro do setor da administração pública, diminuindo o número de CCs, né, de cargos de confiança, e trazendo para dentro do... Karine, o teu áudio está falhando. Nós ficamos sem te escutar nesse momento. Tá escutando agora? Agora sim. Eu vou pedir só que tu repita. Tá. Primeiramente, a gente quer trazer um trabalho organizacional para dentro da administração pública, né? A gente vai mapear cada setor. Eu também sou psicóloga, né? Então, a gente pretende fazer um trabalho principalmente de organizacional, que é mapear todos os setores da administração pública e, assim, com uma dinâmica, a gente conseguir enfatizar, né, as habilidades de cada funcionário público, né? Melhorando e gradativamente a gente conseguir diminuir os custos, né? E aumentar as Teu da administração microfone, pública. acredito que teu microfone esteja falhando, Karine. Tu tá falando perfeitamente e ele falha e nós ficamos completamente sem som. Mas deu para pegar o teu raciocínio, mas eu preciso te fazer uma pergunta que é a seguinte: tu falou de secretarias e Como? tu falou na redução de secretarias, de CCs, de cargo em comissão, e eu preciso te perguntar qual é a avaliação de você sobre o número de secretarias e cargos em comissão. Vocês pretendem diminuir, então logo assumam a prefeitura, tanto secretarias quanto cargos em comissão? Sim. Nós vamos mapear, principalmente vamos mapear o número de cargos de confiança, o número de CCs que nós temos, né? E transformar esses cargos, diminuir, né? Primeiramente, diminuir o número de secretarias. A gente ainda vai estudar, quando a gente entrar, né? Se Deus quiser a gente entrar, a gente vai fazer um mapeamento, vai fazer um estudo, né? Acerca das secretarias e vamos diminuir as secretarias e assim também diminuir os números de cargos de confiança, né? E otimizar o trabalho desses funcionários públicos e transformar muitos CCs em... Cortou, Karine, cortou. Transformar muitos CCs hein? E aí nós não conseguimos ouvir a resposta. Tá escutando agora? Perdão. Agora sim. Sim, a gente quer fazer concurso público, né? Funcionário público. Otimizar o trabalho, diminuir os cargos, né, de confiança e fazer concursos públicos. E otimizar o trabalho desses funcionários públicos. Perfeito. Anete. Karine, eu queria saber do programa de vocês, o que vocês têm o que vocês têm na programação de vocês, no programa de governo de vocês, voltado às mulheres, voltado aos negros, voltado às minorias, no caso. Tens? Tem, sim.
Dentro da ação da mulher trabalhista, nós já viemos com alguns ideais e alguns projetos, né, acerca dos direitos da mulher. Um dos nossos objetivos principais é um projeto que já tem em outras cidades também, que é a Casa Rosa. Essa Casa Rosa, ela é um local onde são disponibilizados para a mulher exames preventivos, apoio jurídico, qualificação profissional, na verdade, e além disso também, em anexo terá um abrigo para as mulheres, né, que sofrem algum tipo de violência. Então elas terão esse abrigo temporário dentro dessa Casa Rosa, né, em anexo, e sairão de lá com qualificação profissional para que elas não precisem voltar para a casa do agressor, né, para que elas não continuem a sua vida junto com esse agressor ou com algum tipo de violência. Para as minorias, a gente pensa em formar centros culturais dentro dos bairros, né? Valorizando a cultura, principalmente a cultura negra e a cultura indígena também, porque aqui no município nós temos alguns grupos, né, de indígenas e que também são esquecidos. Então a gente pretende sim fazer os centros culturais, né, com atividades diversas e com a valorização das diversas culturas que nós temos aqui na cidade. Ok, Os... obrigada. Tá melhor o áudio agora? Agora sim, Sim. agora Tá. vou aproveitar que os centros culturais estão dentro da área da educação, dentro do plano de vocês, e sempre se espera muito do PDT quando o assunto é educação. Afinal, a base visualista, toda ela é focada na questão da educação e do emprego. A pergunta que eu te faço é a questão do turno de tempo integral nas escolas de responsabilidade do município, na educação infantil e na educação básica. O programa de vocês, ele fala apenas no aumento do número de vagas, em testes com metas gradativas, de número de vagas a serem implantadas, levando em conta estudo de demanda e localidade. Mas aí a pergunta que eu te faço, qual o planejamento de vocês para a educação? Há planejamento de implantação e aprimoramento do tempo integral nas escolas? E que tu fale um pouquinho sobre esse assunto para a gente. Tá escutando, né? Sim. Tá. Geralmente a ideologia do PDT é ter escola em tempo integral. Mas devido à demanda daqui de Rio Grande e o déficit financeiro que nós temos aqui na cidade, e sabemos que vamos encontrar uma situação precária dentro do município financeiramente, nós pensamos primeiramente em aumentar o número de vagas nas escolas, né? Suprir essas escolas com uma melhor qualidade de ensino, de professores bem qualificados, alimentação saudável para os alunos. E em vez de fazer essa escola integral, nós faremos esses centros culturais nos bairros, que permitem no contraturno que os alunos vão para lá, façam alguma atividade esportiva, música, né? Valorização da cultura local, valorização de outras culturas. Alguns cursinhos, né, básicos, profissionalizantes, ali, informática, uma língua estrangeira. Isso que a gente está pensando, primeiramente, em fazer nos bairros, até porque tem uma estrutura, né, as escolas, em alguns horários, essas escolas permitem que tenha local para fazer essas atividades, né? Então, primeiramente, a gente vai Acaba sendo maximizar. uma complementação, então, a escola com o centro cultural, seria nesse formato que vocês Com imaginam. certeza. Seria um Perfeito. contraturno, né? Porque no momento é uma ideologia muito é um projeto de longa data, né, para a gente conseguir fazer uma escola em período integral aqui na cidade, sendo que as nossas escolas em período normal já está bem precária. Então a gente quer fazer esses centros culturais para complementar a educação e ter um contraturno. E quanto às creches, Não, pode finalizar. E quanto às creches, a gente precisa, não é nem tem, precisamos aumentar o número de vagas e favorecer essas trabalhadoras que precisam deixar os seus filhos na escola, né, na creche. Essas sim, muitas em tempo integral. Na educação infantil, e infelizmente a gente não está vendo isso, não está sendo respeitado esse direito da trabalhadora de deixar o seu filho na creche. Ter uma vaga, né? Perfeito. Anete.
No programa de vocês, no item de turismo, emprego e renda, vocês colocam aqui viabilizar a elaboração de rotas turísticas diversificadas que se estendam desde a zona central, passando pela praia até o interior do município. Tu podes me explicar um pouquinho mais sobre essa rota turística? Rio Grande tem riquezas naturais, né? A gente tem a praia, os moles, as ilhas. Então, a gente quer maximizar, além desses pontos turísticos, né, que vão aumentar, melhorar a infraestrutura, né, desses pontos turísticos, e também Cortou. maximizar... Oi, cortou? Repete. Desculpa. Que cortou o teu áudio. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tá escutando já? Sim. Tá. A gente pretende maximizar esses pontos turísticos que nós temos aqui na cidade, né? E também apoiar alguns projetos municipais que nós temos, além dos pontos turísticos, que são alguns eventos municipais que não estão sendo, não está sendo dada oportunidade devida. Por exemplo, assim, temos os eventos dos carros antigos, né? E temos também as competições de veloterra e os arrancadões. O veloterra, o pessoal daqui de Rio Grande vai para outras cidades para participar desses campeonatos, sendo que nós temos uma estrada pronta para veloterra aqui na cidade e que é de cunho municipal, né? E então, o que a gente quer fazer? A gente quer apoiar esses projetos, né, de grupos municipais e trazer esses eventos municipais e regionais aqui para a cidade, né? Melhorando e incentivando o turismo também. Além desses eventos, temos muitos eventos, muitos grupos nos procuraram e comentaram, né, pediram, fizeram solicitação a respeito dessa demanda que tem aqui no município e que não tem incentivo municipal. Então, nós precisamos escutar, né, esses riograndinos que também querem trazer o desenvolvimento aqui para a cidade, né, mas que não tem apoio municipal, não tem apoio da prefeitura. E Karine, aonde fica essa pista de veloterra? Fica na Barra, entre os dois postos de gasolina, ali naquela estrada da Barra, que liga a Barra até o... Além disso, esses eventos, né, de arrancadão, né, geralmente são ilegais aqui no município, né? Então, a gente quer trazer o quê? Diversão, lazer, para esses grupos de jovens, né, que não são poucos, são muitos jovens, né? Então, a gente quer trazer esses eventos para Rio Grande, mas que seja num local e que tenha segurança, que seja legalizado, que tenha uma ambulância, né, que seja amparado legalmente, não que seja escondidas, porque acaba que é um risco, não só para a comunidade, né, e além disso ainda incentiva o turismo aqui na cidade. Com certeza. Karine, na última página do plano de governo de vocês trazem o assunto da segurança pública. Dentro dessa linha da segurança pública, vocês falam em implementar de maneira continuada o cercamento eletrônico do município, proporcionando segurança em todas as regiões. Eu quero que tu fale um pouco mais sobre essa questão do cercamento eletrônico do município, qual é a pretensão de vocês para os próximos 4 anos, e um assunto que nós estamos tratando com todos os candidatos a vice-prefeito, que é a questão da Guarda Municipal. Qual a avaliação de vocês para o trabalho da Guarda Municipal, se devemos ou não armar esses guardas municipais a partir da próxima gestão? Qual é a opinião de vocês sobre esses dois assuntos? Primeiramente, a respeito do cerceamento do município, existe aqui na cidade o cercamento eletrônico, né? Com câmeras, principalmente na região central do município. E a gente quer levar para os bairros, monitoramento nos bairros. Por quê? Porque esse monitoramento vai coibir, né, que aumente a violência dentro dos bairros. É bem importante. Esses projetos já tem em outras cidades, né? Diminuíram bastante, né, o número de criminalidade, a porcentagem de criminalidade em outros municípios. Então, a gente pretende, principalmente na prevenção, tratar a prevenção, né, do aumento da criminalidade. E não só o sistema de monitoramento, né,
mas também aumentar o número de políticas públicas que diminuam a criminalidade no município. E com relação à Guarda Municipal Armada, qual é a avaliação de você sobre esse assunto? A princípio, a gente pensa em não armar a Guarda Municipal, mas o trabalho da Guarda Municipal é imprescindível, né, para a diminuição da criminalidade aqui na nossa cidade. Até porque o armamento da Guarda Municipal investiria outros processos, né, até em Brasília mesmo, a gente teria que fazer pedidos, teria que mexer na Constituição, algumas coisas que isso aí envolve não só o município, né? Isso aí teria que ser um estudo muito grande, teria que ser feito um estudo muito grande para armar a Guarda Municipal. Primeiro a gente tem que entrar e verificar a situação real do município, né? Sim. É um pouco de utopia a gente já querer falar que vai fazer, realmente vai conseguir resolver algum problema sem conhecimento de causa. A gente vai pegar uma prefeitura com déficits, com problemas muito grandes, e a gente primeiro tem que conhecer e mapear, estudar bem, né, nos primeiros meses de gestão, a gente tem que estudar bem a situação municipal da cidade do Rio Grande, para conseguir, então, trazer soluções reais, né, e não ficar só em promessas eleitoreiras, que é o de costume, Claro. né. As pessoas Já fazem as promessas e não acabam que não cumprem. Já há algum pensamento, algum projeto de vocês no sentido de combate à drogadição? Sim. Pode falar um pouquinho pra gente? Sim, a gente... Claro, eu como psicóloga, né, primeira coisa que a gente pensa em fazer é trazer para as unidades básicas de saúde o atendimento direto, né, dos usuários de droga. E também fazer um centro, aqui em Rio Grande já tem um centro de tratamento, né, mas a gente quer trazer para os bairros, porque são nos bairros que tem o maior número de usuários de droga, né, não é só no centro da cidade. Eles colocam, e as pessoas colocam no centro da cidade. E a gente tem que fazer esse trabalho dentro dos bairros também. Nas unidades básicas de saúde, saúde da família, né? E, inclusive, com a questão da saúde, já vou entrar na questão da saúde, né? A gente pretende fazer um mapeamento e informatização nas unidades básicas de saúde, todo o sistema de saúde do município. Porque aí a gente vai conhecer esse usuário e todo o seu histórico, né? Então, fica bem mais fácil em qualquer unidade básica, hospitalar, saúde da família, a gente conhecer esse usuário, as suas necessidades, né? Então, a gente acredita que a informatização ajude bastante esse processo. Já que tu entrou na área da saúde pública, qual é a avaliação de vocês sobre a questão da gestão em saúde plena? É algo que vocês vão perseguir em um futuro governo Rosberger e Carini? Sim. Sim. E pretendemos também ampliar, né, o número de leitos do SUS aqui no município. Pretendemos buscar investimentos maiores para a saúde, a informatização dos postos de saúde, suprimento das unidades básicas, saúde da família, melhora no condicionamento das ambulâncias, qualificação profissional e principalmente gestão dentro das unidades básicas, né, e de saúde da família, porque hoje o atendimento ao usuário do SUS está muito precário, né, e não se dá só pela falta de material, se dá pela qualidade do atendimento. E a gente precisa cortar o mal pela raiz, né? A gente precisa trabalhar esse funcionário, né, esse técnico, esse enfermeiro, esse médico, para que realmente ele favoreça o usuário e dê para esse usuário um atendimento de qualidade, merecido, empático, né? Anete, vamos fazer a nossa pausa de 30 segundos e voltamos em seguida com a tua próxima pergunta. 30 segundinhos e estaremos de volta. No dia 12 de novembro, 8 horas da noite,
Web Rádio Zona Sul, O Litorâneo e Rádio Cultura Rio Grandina reunidos para fazer o último encontro entre os candidatos a prefeito do município do Rio Grande. Foram todos convidados, esperamos que todos estejam presentes para fazer o último encontro de ideias entre os candidatos que estão disputando esse pleito. Serão 2 blocos com temas sorteados, 4 blocos de tema livre, para propiciar que os candidatos possam realmente e verdadeiramente debater o futuro da cidade do Rio Grande. Então, todos estão convidados para no dia 12 de novembro, 8 da noite, pelas redes sociais do Litorâneo, da Web Rádio Zona Sul, da Rádio Cultura Rio Grandina e também pelo 740M da Rádio Cultura Rio Grandina, o último debate com os candidatos a prefeito do Rio Grande. Anete. Karine, no item do combate à desigualdade, vocês colocam aqui um programa de reinserção social de apenados, oportunizando a oportunidade de prestação de serviços em programas voltados ao desenvolvimento da infraestrutura municipal, com fiscalização e monitoramento da produção no trabalho. Tu pode explicar um pouquinho mais sobre esse programa? Claro, Anete. Primeiro tópico, né, que a gente tem que lembrar a respeito da reinserção é que todo cidadão tem direito à reabilitação, né? Tem direito a uma segunda chance, né? E nessa reinserção social, a gente traz como benefício para o município o trabalho desse apenado para as melhorias e desenvolvimento da nossa cidade. Além de oportunizar para ele aquele primeiro trabalho, né? Alguns ainda apenados para diminuir a sua pena, a gente também traz um desenvolvimento, tanto social quanto profissional para esse apenado. Além disso, ajuda no desenvolvimento e melhora na qualidade da infraestrutura da nossa cidade. Certo. Pode ir, Anete, pode ir. Não, eu ia dizer contigo, André. Karine, tem um assunto que ele é de extrema importância para o nosso município, que ele é uma das principais bandeiras da cidade no mínimo nos últimos 10 anos, que é a questão do transporte coletivo. Já foram 5 tentativas de licitação, algumas desertas, algumas canceladas, e até hoje não se resolveu a questão do transporte coletivo, e Rio Grande tem um serviço permissionário na cidade. Nós não temos nenhuma licitação em andamento, nós temos um serviço permissionário. Qual é a avaliação do PDT, da Karine, do Rosberger, para o transporte coletivo na cidade do Rio Grande? O transporte coletivo hoje em Rio Grande não está efetuando a sua devida função, né? Eu uso o transporte coletivo. Eu ia para a universidade, eu moro no cassino. Às vezes a gente realmente precisa ir para a cidade, precisa do transporte coletivo e fica horas esperando um ônibus, né? Fica esperando com valor alto, né? Está sendo cobrado um valor alto por uma baixa qualidade. A gente pensa em sim fazer licitações, né? E estudar todo esse processo da mobilidade urbana, do transporte coletivo de Rio Grande e renovar esse consórcio, né? Não com as mesmas empresas, mas trazer uma licitação que vise a melhoria na qualidade do transporte coletivo municipal e que principalmente deixe o usuário satisfeito. Com melhor qualidade e melhor valor. Qual que vocês imaginam que seja o papel do DATC no futuro do transporte coletivo em Rio Grande? Primeiro a gente tem que fazer um estudo a respeito da situação real do DATC em Rio Grande, né? Mas como o DATC hoje está numa situação muito precária, né? A gente tem a obrigação de fazer prevalecer a utilização do DATC em Rio Grande, mas nós precisamos fazer um estudo, né? Para ver como que a gente consegue voltar a fazer a utilização do DATC na cidade do Rio Grande, otimizar esse serviço. Um outro assunto ainda na questão da mobilidade urbana, que incomoda muita gente, é a questão do estacionamento rotativo. Qual a avaliação para vocês do PDT do estacionamento rotativo? Qual é a ideia de vocês? A gente sabe que o contrato foi renovado no final do ano de 2019, um
contrato de 10 anos, mas ajustes podem ser feitos se assim o gestor entender. Qual é a avaliação de vocês sobre esse serviço? Era inevitável que fosse implantado um serviço de estacionamento rotativo em Rio Grande. A demanda, né, de estacionamento no município cresceu muito, porque aumentou o número de carros e de fluxo de carros no centro da cidade. Era inevitável que não tivesse algum controle, né, de estacionamento. Mas precisam também ser estudados, precisa ser estudado uma forma que dê qualidade ao usuário e uma cobrança não tão alta como está sendo feita, né? Então a gente precisa ver, de repente. Cortou, Karine. A gente precisa de repente e cortou. Agora sim. Oi? Cortou no de repente. A gente precisa de repente e aí cortou a tua fala. Sim, nós. Tá escutando agora? Agora sim. Tá. Nós precisamos ver alternativas, né? Para que melhore o fluxo de automóveis dentro da cidade, né? Rotas alternativas, locais alternativos para estacionamento. Mas era inevitável que tivesse o estacionamento rotativo na cidade. Precisava, infelizmente precisava. Mas vamos rever os consórcios, vamos rever os contratos. Tudo isso vai ser feito, mas a gente precisa ter conhecimento de causa. A gente não pode se antecipar, né? E falar de uma causa que realmente a gente não sabe a situação verdadeira dentro da cidade. Anete. Há muitas obras em andamento na cidade de infraestrutura, principalmente projetos grandes, né? Eu já fiz essa pergunta, eu questiono todos, né? Sobre a via estruturante lá do cassino que pega a Querência, Estela Maris, corredor do ônibus, né? Ela continua, ela está sendo feita. Né? E eu queria saber se vocês têm intenção de continuar com esse trabalho e assim como de outras frentes que estão sendo feitas, não agora, mas que já vem ao longo dos anos sendo feitas. Vocês têm essa intenção? O anel viário da Querência, né? Isso. Sim, eu moro no Cassino e tem muitas obras aqui na cidade que nós queremos continuar, sim. Vamos continuar, pretendemos continuar. Muitas outras novas pretendemos fazer, mas principalmente a gente tem que fazer um estudo, né? A respeito de cada uma delas, da viabilidade, da necessidade do bairro e adequar a real necessidade. Vocês têm alguma coisa já em relação ao saneamento básico? Porque o cassino é um dos. Eu sei porque eu também moro no cassino e onde eu moro não tem o saneamento básico, não há rede de esgoto. Vocês têm essa intenção de implantar esgoto na cidade? Como um todo, não só no cassino. Eu citei o cassino porque é meu conhecimento. Eu queria saber como um todo na cidade. Anete, eu compartilho contigo, né, a situação do cassino. A minha casa, devido a não ter esgoto, tem uma valeta na frente, choveu, encheu de água, né, estragou todos os meus móveis, porque ficou um palmo de água dentro da casa, por não ter sistema de esgoto adequado. Sim, nós pretendemos fazer um estudo em toda a cidade, né, trazer investimentos para a cidade, né, e sim, pretendemos fazer toda uma estruturação e rede de saneamento na cidade do Rio Grande. Ok, André? Karine, o PDT é um partido extremamente importante na história do município do Rio Grande. Ele já foi protagonista da história do município em muitas oportunidades. Nos últimos anos, contudo, ele foi um partido que minguou, diminuiu bastante, a ponto de, eventualmente, não conseguir eleger vereadores. Diante dessa situação, eu sei que vocês têm uma carteira de vereadores concorrendo, estão buscando alcançar cadeiras no Legislativo Municipal. A pergunta que eu faço é, diante de um país que adora a palavra governabilidade, como é que vocês avaliam um futuro governo Rosberger e Karine nessa relação com a Câmara de Vereadores? Nós pretendemos, principalmente, né, escutar.
vamos escutar todas as propostas, mas a gente precisa também colocar como prioridade o bem-estar e a qualidade de vida do cidadão rio-grandino e o desenvolvimento da cidade. A nossa prioridade é essa. Mas, claro, nós precisamos se escutar, né? Pretendemos colocar, sim, vereadores, né, que nos acompanhem e que lutem pelos ideais pedetistas, né, de educação, que lute pela educação, pelo saneamento, né, pela saúde pública. E a gente pretende que a Câmara de Vereadores deixe, né, de alguns pontos de politicagem e realmente vise a qualidade do cidadão rio-grandino, que dê mais importância realmente para o cidadão rio-grandino. Porque eu e Rosberger é a primeira vez que a gente está concorrendo a uma eleição, né? E já é para um cargo eletivo, um cargo alto, um cargo muito, muito difícil, né? De muita responsabilidade. E a gente percebe no município que as pessoas estão deixadas de lado, que não tem política pública que realmente pense no cidadão. A gente entra nos bairros e a gente vê crianças comendo o resto de comida com animais. Né? Isso é uma coisa que não existe, que não deveria existir dentro de uma cidade tão rica, tão boa que nem Rio Grande, né? Então a gente pensa principalmente colocar como prioridade a qualidade de vida do cidadão rio-grandino, tanto em saúde quanto em educação, né? Infraestrutura, transporte, mobilidade, porque o cidadão, para poder trabalhar, ele depende do transporte público, né? Uma grande porcentagem dos cidadãos rio-grandinos dependem do transporte público, né? Grande parte dos cidadãos rio-grandinos também dependem do SUS. Eu sou usuária do SUS, né? Eu sou usuária do SUS, então essa é a nossa prioridade. Escutar, né? Escutar, mas também colocar como prioridade o cidadão e o desenvolvimento da nossa cidade. Para tudo isso, Karine, você precisa de recurso. Os planos de governo, eles chegam repletos de vamos criar, vamos fazer e vamos desenvolver, mas a gente sabe que o orçamento do município é limitado. Nós temos financiamentos a serem pagos, nós temos uma dívida com a Previrg a ser paga pelo futuro prefeito, e nós esperamos que estaremos vivendo um pós-pandemia num momento de recuperação econômica. Qual é a avaliação de vocês e qual será a primeira ação de vocês para buscar o resgate econômico da nossa cidade e garantir não só o funcionamento da cidade, como também o pagamento em dia dos servidores públicos municipais? Um dos principais desejos, né, da nossa gestão será desburocratizar, né? Tornar Rio Grande uma cidade atrativa para novos empreendimentos, né? Inclusive empreendimentos que venham de fora e viabilize novas oportunidades dentro da nossa cidade, né? Para isso, aumenta a receita do município e a gente consegue... Cortou o teu áudio. De novo, a gente consegue e falhou o teu áudio. Oi. Oi, agora sim. Oi, agora sim. Deu? Deu. Escutou? Sim. Então, a gente pretende desburocratizar e tornar Rio Grande atrativa, né, para trazer investimentos para a nossa cidade, aumentando a nossa receita municipal. E assim poder honrar os nossos compromissos. Como será a relação de um governo de vocês com o Porto do Rio Grande? Porto do Rio Grande é imprescindível, né, para a economia municipal. Principalmente a gente precisa deixar claro que o Porto do Rio Grande é a nossa porta para o comércio internacional, né? É geração de emprego, é oportunidade, é aumentar a receita do município, né? Então a gente precisa ter um relacionamento, a gente tem que ter consciência da importância do Porto do Rio Grande, né? E através dele trazer investimentos para dentro da nossa cidade e aumentar também a receita. É imprescindível, né, um bom relacionamento com o Porto e trazer para dentro da cidade novos investimentos. Perfeito, Anete. E mostrar que Rio Grande tem um potencial, né, de comércio internacional. No programa de vocês, no esporte, na área de esporte, vocês falam em criação de novas praças.
né? Criação de novas praças, vocês falam, inclusive, da revitalização do Farid Salomão, que é o ginásio, né? E eu queria que você me falasse um pouquinho mais, assim, onde seriam criadas essas praças, né? Vocês têm número estabelecido, sabem em que bairros vocês fizeram um levantamento para saber aonde é que falta, e a respeito lá do ginásio, né, da Praça Saraiva, que faz muitos anos, né, que ele está sempre em reformas, e ele nunca está reformado. Vocês têm projetos para isso? Sim, nós estamos montando um projeto, né, para revitalização do Farid Salomão, sendo que ele foi palco, né, há décadas atrás, de muitas atividades, né, campeonatos. Quem na faixa de 34, 35, 37 anos, com certeza algum dia foi em algum evento dentro do Farid Salomão. E infelizmente, por promessas eleitoreiras, está há muito tempo essa revitalização do Farid Salomão e nunca terminam, né? E é uma perda, né? É uma tristeza para o município de Rio Grande ter um ginásio tão lindo, né? Que foi protagonista de tanta coisa bonita dentro da cidade, está abandonado, porque hoje o ginásio está abandonado. Quantos anos que faz que está nessa, né? E até agora não terminaram. Então a gente quer assim, a gente tem um projeto para revitalização tanto do ginásio quanto para a praça cerca do ginásio. E nos bairros, a gente, além de fazer revitalização das praças, nós pretendemos também, sim, fazer novas praças com centro de recreação e lazer. Mas para isso, a gente precisa estudar a demanda de cada bairro e para poder suprir as necessidades de cada um deles. Karine, dentro do plano de governo de vocês, traz um assunto que é bastante interessante e polêmico até, que é a questão da utilização do gás natural veicular. Você fala em trocar ou modernizar a frota do município. Só um minutinho, André. André, só um minuto. Karine, você fica mexendo no fone de ouvido, pelo menos para mim, interfere bastante. Eu não consigo ouvir nem você e nem o André. Perfeito, acho que se tu não tocar, melhora um pouquinho, Karine. É só levar. Isso. É que eu tô tentando, eu não tô escutando. Eu não estava escutando o que ele estava falando direito. Então eu estava tentando aumentar eu acho que o teu fone, acho que ele está com um pequeno probleminha, então isso acaba atrapalhando. Mas vamos lá, dá para seguirmos. Eu estava falando da questão da frota de veículos da prefeitura, do município, ser modernizada para o gás natural veicular. Não existem postos nesse sentido em Rio Grande, né? Preciso fazer um grande esforço para trocar essa frota do combustível normal para o gás veicular, num mundo em que já está avançando com a tecnologia muito mais prática do carro elétrico. Então, qual é o pensamento de vocês sobre esse assunto específico? Por que fazer essa troca, vislumbrando que daqui a alguns anos a gente já vai ter o carro elétrico de uma forma mais contundente no Brasil? Me explica um pouquinho dessa ideia. Rosberger, como eu já disse, ele é engenheiro de petróleo, né? E ele faz alguns estudos acerca da utilização do GNV. E o custo-benefício do GNV, a longo prazo, traz muitos benefícios para a cidade. Primeiro, né, por questões ambientais, né? E em segundo plano, a questão econômica mesmo. A economia, o investimento inicial, ele tem um investimento inicial, né? Que é um investimento representativo, mas que depois ele acaba se dividindo e diminuindo a economia muito grande na utilização do GNV. E da questão ambiental. Karine, como é que tu está vendo essa eleição, numa eleição em que tem 2 mulheres concorrendo ao cargo de vice-prefeita, tem 3 mulheres concorrendo à prefeitura, como é que tu está enxergando e analisando esse pleito de 2020? Primeiro, eu fico muito contente, né, que as mulheres estejam nesse cenário político, né? Que sejam as mulheres hoje estão ocupando esse cenário político. Isso é muito importante, né? Na visibilidade e no empoderamento da mulher. Mas, ao mesmo tempo,
eu vejo que algumas candidatas, não sei se estão trabalhando por si só ou se estão sendo só protagonistas da eleição, mas que tem algo por trás disso. Então eu fico pensativa em relação a esse pleito eleitoral, né? Mas espero que realmente as mulheres mostrem sua força, mostrem seu empoderamento, né? Que tragam propostas voltadas para a população em geral, mas que tenham um olhar empático com as mulheres também, né? Que Dentro do os plano direitos de das governo mulheres. de vocês e do governo de vocês, qual será o olhar dado às mulheres, principalmente na busca por aumentar ou fortalecer o empreendedorismo feminino? Principalmente a desburocratização, né? Para poder melhorar a qualidade do empreendedorismo, investimentos para a cidade e para as mulheres, tornando-as mais independentes. A questão da Casa Rosa, que traz qualificação profissional, convênios com entidades municipais que favoreçam, né, políticas públicas para as mulheres, né, que favoreçam a elas a qualificação profissional, né, para que tenha independência, uma independência maior, uma questão financeira melhor, e também o número de vagas nas escolas e nas creches favorece muito a questão da independência da mulher, né? Porque geralmente as mulheres têm dificuldade, principalmente mulheres que têm filhos, né? Têm uma grande dificuldade em questão de trabalho devido ao número de insuficiente de vagas nas creches, né? E nas escolas, principalmente. Tem dois assuntos dentro da área do turismo que eu sempre gosto de tocar com os candidatos que por aqui passam, que são dois projetos que Rio Grande sonha há muitos anos e até hoje nós não vemos sair do papel. Primeiro é a questão do projeto Macadar, que é o projeto de revitalização do Porto Velho, no centro histórico, e a questão do projeto Orla, que faz a ligação do Saco da Mangueira, e esses dois projetos, eles mudariam o conceito arquitetônico e paisagístico da cidade do Rio Grande. Um governo Carine e Rosberger vai perseguir esses dois projetos ou vocês pretendem ter outras formas de atrativos turísticos para o nosso município? Sim. Ao entrarmos, né, nós faremos estudos a respeito dos projetos já existentes, né, no município e tentaremos dar continuidade, sim. Principalmente projetos que demandem a visibilidade do município e aumentem, né, aumente o atrativo, torne Rio Grande mais atrativo para o turismo, né, porque assim aumenta a renda do município, melhora a qualidade de vida do rio-grandino, melhora a empregabilidade no município, comércio local. Sim, pretendemos dar continuidade a muitos projetos. Anete. Ainda em educação e cultura, Karine, vocês têm aqui o retorno da tradição de bandas marciais escolares. Eu tive o prazer de assistir um festival que teve no Cassino de bandas escolares marciais, né? Tu não está ouvindo? Oi. Tu não estás Agora ouvindo? Agora tô, mas antes não. Antes cortou. Tá. Voltando, então. Pode repetir? Posso, claro. No plano de governo de vocês, ainda em educação e cultura, vocês falam em promover o retorno da tradição de bandas marciais escolares. Eu disse que eu tive o prazer de assistir um festival que teve no Cassino, exatamente de um festival de bandas marciais, e eu fiquei encantada. E nunca mais eu vi. Nunca mais. E no Cassino tem uma das escolas, eu acho que é a Dolores, eu não me lembro agora o nome, mas que Wanda tem Rocha. ainda essa tradição. E eu gostaria de saber o que vocês pretendem, assim, o que é o promover? Vocês vão tentar resgatar esses festivais? Porque, inclusive, eu acho que as escolas, elas enfrentam dificuldade nos instrumentos musicais, né? Muitas delas não têm a menor condição de comprar os instrumentos musicais. Esse promover aqui o retorno dessa tradição inclui os instrumentos, é isso? Com certeza.
Eu tive o privilégio de participar das bandas marciais, né? Eu estudei um tempo no Colégio França Pinto, na Escola França Pinto, que é uma escola municipal lá no bairro municipal, na Coab. Tem, inclusive, um candidato nosso a vereador que está com esse objetivo, que está lutando por essa causa e que ele fez parte da banda do França Pinto, né? Da banda marcial do França Pinto. Sim, a partir da revitalização escolar das escolas, a gente pretende, sim, trazer para essa escola, principalmente as que já tinham, né, as fanfarras, as bandas, trazer condições para fazer os ensaios das bandas marciais, comprar instrumento, né? Ter um técnico, né? Um instrutor que possa ensaiar esses meninos, né? E que tenha um local também. É uma forma de incentivo, né? Para essas crianças trazer essa tradição das bandas marciais, né? Porque hoje a situação das escolas é muito precária e não teria como. Karine. Teu áudio cortou, Karine. Teu áudio cortou novamente. Oi. Agora sim. Deu? Deu. Tá. No final da tua frase cortou. Né? Então, o nosso intuito, sim, é investir nas escolas e trazer essas atividades contraturno, né? Das bandas. Sim, a gente quer trazer as bandas marciais novamente. Karine, tem um assunto. Ok, André. Tem um assunto que é extremamente preocupante na nossa cidade, que é a questão do comércio informal. Comércio informal e flanelinhas, que ficam espalhados pelo centro da cidade, que ficam em frente às lojas, que vendem produtos que não são licenciados, que não são produtos checados pelos órgãos de controle. Qual será a ação de vocês para esse problema social que vive Rio Grande? Tanto com relação às flanelinhas, tanto com relação ao comércio informal, muitas vezes chamado de comércio ilegal. Tem que ser feito um mapeamento e um estudo, né, a respeito dessa situação em Rio Grande, né, e em relação, a gente pensa muito em desburocratizar, né, e incentivar o empreendedorismo. Depois de mapear toda essa situação rio-grandina e fazer um estudo, né, dessa situação, a gente vai viabilizar a legalidade dos microempresários, né, a gente vai incentivar a legalização desses comerciantes ambulantes, principalmente. Né? E questão dos flanelinhas, a gente pretende trazer políticas públicas para Rio Grande que tirem essas pessoas das ruas. Principalmente com melhor qualidade de empregabilidade. Aumento na empregabilidade de Rio Grande, principalmente. Políticas públicas que visem qualificação e postos de trabalho. Anete. Eu tenho uma última pergunta para ti, que é em relação à infraestrutura das estradas das ilhas. Vocês têm algum projeto? Porque no inverno eles sofrem muito, os moradores de lá, eles ficam muitas vezes sem acesso, porque grande parte deles depende do ônibus, e nem o ônibus passa naquelas estradas. Ela não conseguiu te ouvir, Anete. Anete, cortou no início. Eu não escutei o que tu falou. Tá. Eu só escutei o que tu falou. Quando os ônibus passam. Quando os ônibus... os ônibus eles não conseguem acessar as ilhas, principalmente no inverno, por causa das más condições das estradas. Grande parte dos moradores de lá dependem do ônibus, eles não têm carro. Eu conheço vários, inclusive, que eles sempre estão pedindo o apoio da gente nesse sentido. Vocês têm algum projeto para melhoramento daquelas estradas de acesso à Ilha dos Marinheiros, à Ilha da Torotama, à Ilha da Quitéria? Vocês têm esse planejamento no plano de governo de vocês? Temos. Nós fizemos visitação na ilha, né? E verificamos, inclusive, fomos 2 dias após uma chuva muito forte e parte das ruas estavam alagadas, quase impossíveis de passar. Né? São coisas simples, né? E de escoamento, principalmente de escoamento, né?
E a gente pretende, sim, temos um plano, né? Está quase pronto o nosso projeto para revitalização e melhoria na infraestrutura das estradas da ilha. Temos sim, Anete. Perfeito. Obrigada, André. Karine, eu queria te agradecer imensamente teres aceitado esse convite de participar dessa conversa conosco, de debater um pouco sobre o plano de governo de vocês. Nós ainda ouviremos o engenheiro Rosberger para conversar ainda mais sobre esse plano de governo. Entre a semana de 3 e 6 de novembro, estaremos ouvindo todos os candidatos a prefeito da cidade do Rio Grande. Então, sempre nesse mesmo formato, às 7 e às 9 horas da noite. Então, teremos oportunidade de conversar ainda mais sobre o plano de governo de vocês com o engenheiro Rosberger, mas nós entendemos que é extremamente necessário ouvir os vice-candidatos, os vice-prefeitos das chapas, porque em qualquer impossibilidade, nas férias, em uma folga, em uma eventual doença ou qualquer outra situação, quem assume é o vice-prefeito. Por isso que nós entendemos que é de extrema importância do processo democrático ouvirmos a todos que compõem a chapa. Então, eu tenho muita gratidão por teres aceitado esse convite de conversar conosco na noite de hoje, numa sexta-feira, numa correria de eleição. Muito obrigado, eu quero te deixar com 2 minutos finais para que tu mande a tua mensagem para os nossos telespectadores. Eu queria te agradecer, André, te agradecer, Anete, também pela oportunidade de vir aqui, né, e de colocar um pouquinho do nosso plano de governo, um pouquinho só, né, do nosso plano de governo, para que os eleitores possam conhecer. Só para deixar nossos eleitores saibam que a nossa gestão ela é voltada para melhor qualidade de vida do eleitor, do cidadão rio-grandino, né? Que a gente pretende melhorar na infraestrutura, melhorar a saúde, né? Que infelizmente tem sido deixada de lado na nossa comunidade. Queria deixar claro também que é a primeira vez que eu estou concorrendo, né, no pleito como vice-prefeita, e eu aceitei esse desafio por ser usuária do SUS, né, e porque há 5 anos atrás o meu atendimento foi negado num hospital universitário, né, aqui de Rio Grande, e devido a isso eu tive meu direito negado, né, direito à saúde, eu tive meu direito negado e eu quase fui a óbito. E a partir disso eu comecei a lutar em prol dos direitos da mulher e direitos do cidadão, principalmente nas questões de saúde. Depois de formada em psicóloga, passei a buscar, né, a melhoria da qualidade de vida de saúde física e mental dos meus pacientes, mas lutando sempre, né, junto com o PDT, em prol da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em Rio Grande em geral. Então, eu queria deixar esse recado para vocês, que principalmente estamos entrando nesse pleito, porque também somos cidadãos rio-grandinos, somos usuários do transporte público, somos usuários do SUS, e assim como vocês, nós também não estamos satisfeitos com a situação atual. Precisamos de mudanças, né? Vamos ter erros, vamos ter acertos, né? De repente a gente não tem a experiência do cargo público ainda, né? Mas principalmente a gente tem a vontade da mudança e a gente tem pessoas qualificadas junto com a gente para poder transformar Rio Grande, para realmente trazer essa mudança para Rio Grande, né? Não é fácil, é um desafio muito grande, mas principalmente a gente não tem o hábito politiqueiro, né? Essa politicagem que está impregnada, infelizmente, na nossa cidade. Karine, a gente realmente quer mudança. Oi. Muito obrigado. Já estouramos os teus 2 minutinhos de encerramento. É o tempo que a gente está dando para todo mundo, mas eu queria, mais uma vez, te agradecer por ter aceitado essa conversa. Boa sorte na caminhada, boa sorte nessa jornada. Não é fácil, a gente sabe que uma eleição em meio à pandemia não é nada fácil. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado aqui conosco. Boa Obrigada sorte. E boa noite. Obrigado, Karine. Eu e a Netpool voltaremos às 9 horas da noite para ouvir Paulo Renato Matos Gomes, o Renatinho, que vai conversar com a gente sobre o plano de governo dele e de Darlene Pereira, candidatos pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Cidadania. Voltamos às 9 horas com o Renatinho. Até já!